Bom, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o que é radiobiologia, né? A gente vai falar sobre radiobiologia, a gente precisa compreender sobre que assunto nós vamos tratar. E aí a gente tem como definição simples, objetiva, bem direta, que é entender qual o efeito da exposição à radiação nos humanos, né? Nós sabemos da descoberta da radioatividade, a descoberta de raio-x. Durante muito tempo sabemos que foi utilizado para N coisas, era utilizado aparelho de raio-x para poder tirar fotos, né, radiografias em festas infantis, elementos radioativos, né, radioisótopos usados em batom, enfim. E até que se viu que isso estava dando muito problema na saúde das pessoas. Então, é daí que nasce a ideia de entender qual é o efeito da exposição à radiação nos seres humanos. Bom, e o que isso visa hoje em dia? Essa área do saber visa o quê? Uma utilização da radiação de forma mais segura na parte do diagnóstico, mas não só, né, em toda a parte de aplicação, e também a utilização dessa radiação de forma mais eficaz na radioterapia. Na radioterapia a gente usa altas doses de radiação, então precisa torná-la mais eficaz e menos e reduzir possíveis efeitos dessa exposição. Então, daí que nasce a radiobiologia. Bom, e aí a gente pode começar falando dela, entendendo primeiro o que são células. Vamos começar do passo a passo, né? Nós temos, na verdade, 3 tipos de células quanto à sua replicação, né? Nós temos as células tidas como lábeis, né? E aqui temos alguns exemplos, epiteliais, hematopoéticas e linfóides. São células de muita replicação celular, ou seja, que o tempo todo estão se replicando, uma alta taxa de replicação celular. Nós temos células chamadas estáveis, né? Que são células que demoram para poder replicar, mas replicam. Então, a gente tem a célula do fígado, por exemplo, que pode demorar até 1 ano para fazer uma replicação, né? E aqui tem alguns exemplos: fígado, pâncreas, salivares, endócrinas, fibroblastos e osteoblastos, perdão. E as células que nós chamamos de perenes, né? São células permanentes. E aqui nós temos exemplo do sistema nervoso central e células musculares. Mas, bom, a gente está falando sobre replicação celular, nós iniciamos falando sobre replicação celular. Tá? Mas o que induz, o que dá o start na célula a iniciar essa replicação celular? Bom, a morte celular, após ter a morte de uma célula, o sistema naturalmente starta a replicação celular para preencher aquele espaço vazio, grosseiramente falando. Quando ocorre exposição de conteúdo intracelular no meio extracelular, que também faz com que induza essa divisão celular, e também mensagens para deflagrar o processo de divisão, ou seja, mensagens da própria célula para que esse processo de divisão se inicie. Bom, mas a gente falou de célula e vamos entender um pouquinho o que tem essa célula, né? A gente sabe que existe um DNA dentro da célula, que é a parte mais importante dessa célula, né? E que, para a radiobiologia, existe um consenso de que o DNA é o alvo da radiação. Quando eu falo alvo da radiação, não é que a radiação seja inteligente ao ponto de buscar um alvo, mas é que quando se estuda os danos oriundos de exposição à radiação, esses danos ocorrem no DNA. Então, por isso que nós falamos que é um forte consenso que o alvo da radiação é o DNA para efeitos radiobiológicos e que as diferenças na qualidade da radiação influenciam a natureza dos danos. Como assim qualidade da radiação? O tipo de radiação que vai ser usada. Basicamente é isso. Bom, aqui a gente complementa dizendo que o DNA contém toda a informação genética, né, do ser vivo. Processos biológicos, ele regula processos biológicos e faz a regulação geral da célula. E um conjunto de genes é uma longa sequência de DNA com funções específicas na célula humana, a gente chama de cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que a junção de longos genes em uma sequência de DNA com atribuição, com função específica. Essa aqui que a gente está passando agora é a cara do DNA, né? O DNA é formado por um açúcar, né? Que é a desoxirribose, que se liga a uma base, formando a fita do DNA. Ligado a eles, nós chamamos de bases nitrogenadas, né? Aqui são 4, adenina, timina, citosina e guanina, onde a adenina e a timina sempre se ligam, a citosina e a guanina sempre se ligam. A título de curiosidade, já para a nossa aplicação,
essa ligação, essa ponte de hidrogênio, ou seja, essa ligação entre as bases nitrogenadas é a ligação mais frágil em qualquer macromolécula de DNA, é a que é mais facilmente rompida. Aqui nós temos a popular aparência, popular cara, né? De uma macromolécula de DNA, com as suas as ligações ali entre as pontes nitrogenadas, das bases nitrogenadas, perdão. Aqui nós temos, começamos ali por uma fita, né? Por uma cadeia de DNA, para uma macromolécula de DNA, com as duas fitas, com as ligações das bases nitrogenadas, né? Formando uma dupla hélice. Ela vai se enrolar em proteínas chamadas histonas, né? Dando origem ao que nós chamamos de nucleossomos, que vão se enrolar e vão formar esse xizinho ali, né? Que nada mais é do que um cromossomo. Esse é o cromossomo. A título de curiosidade, que ele vai falar um pouquinho mais à frente, ele é formado por 3 partes. Aquela parte mais estreita no meio, que é chamada de centrômero, as pontas, que são chamadas de telômero, e os braços, curtos e longos, que compõem ele. Mas embaixo a gente consegue ver vários cromossomos e um núcleo celular na célula durante a fase de prófase, que é uma fase de início de multiplicação celular, quando o cromossomo fica visível ao microscópio. Bom, falamos de célula, falamos de efeitos biológicos oriundos da exposição à radiação, então vamos entender como é que acontece a interação da radiação com a matéria. Lembrando, o corpo humano é composto por várias células, então vai passar necessariamente pela interação com as células, mas não só, também por átomos e moléculas. Vamos lá, então a interação da radiação com a matéria segue uma sequência chamada de estágio. Ocorre em qualquer átomo e qualquer molécula do corpo. Vamos lembrar, tudo é formado por átomo e, por consequência, tudo vai ser formado por moléculas. Então, a interação da radiação com a matéria acontece em nível muito pequenininho, em nível atômico. E são 4 estágios, basicamente. Bom, o primeiro estágio nós chamamos de estágio físico. Ele tem a duração de 10 elevado a menos 15 segundos. O que acontece nesse estágio? É quando a radiação, após interagir com a matéria, com os átomos que compõem essa matéria, ela ioniza e excita esses átomos, né? Esse processo dura, como está escrito no material, 10 elevado a menos 15 segundos. Então, esse estágio é o estágio que acontece ionização dos átomos e excitação dos átomos. Passamos, então, para o estágio físico-químico, com duração de 10 elevado a menos 6 segundos. Esse estágio é quando começa a ocorrer as quebras oriundas fruto, né, dessa ionização. Então, nós temos, por exemplo, uma molécula de água, H2O, como todos nós conhecemos, após a interação da radiação com a matéria, após a ionização dessa molécula, esse H2O pode se dividir, por exemplo, em H e uma outra molécula de HO, né, formando 2 moléculas. Esse processo de divisão macromolecular oriundo do primeiro estágio físico, nós chamamos de estágio físico-químico. Terceiro estágio é quando esses pedacinhos que foram separados voltam a se recombinar e criar novas moléculas. Então, eu tenho, no exemplo que eu dei, H2O, eu divido essa molécula em um átomo de hidrogênio e uma molécula de hidroxila, que é HO, né? Se 2 moléculas de hidroxila se juntarem, HO e HO, eu posso ter H2O2, que é a famosa água oxigenada. Então, é isso que acontece nesse estágio. Aqueles pedacinhos voltam a se recombinar. E o último estágio, que é o estágio biológico, pode durar dias, semanas ou anos, são possíveis danos ao tecido ou ao funcionamento daquele órgão que sofreu essas interações, que passou por esses 4 estágios. Como diz ali, podem ser dias depois, ser percebido dias depois, semanas ou até anos depois. Bom, e qual é o mecanismo de ação da radiação, né? Como é que ele age nessa macromolécula de DNA, que é o que nós estamos, que é o nosso alvo, né? Quando se fala em radiobiologia. Tem 2 formas, maneira direta e a maneira indireta. A maneira direta, como o nome sugere, é quando a própria radiação, o próprio fóton X ou qualquer outra radiação, seja ela de natureza eletromagnética ou corpuscular, interage com o núcleo do átomo, né? Diretamente com o núcleo do átomo, diretamente com o DNA. E assim vem a definição
direta. Radiação transfere sua energia para uma macromolécula, DNA e proteínas, alterando a estrutura dessa macromolécula. Ou indireta, que é quando acontece a interação com o que é mais presente no corpo humano, água, né? H2O, água. Então, quando não age de maneira direta, a tendência é que a radiação interaja, em sua grande maioria, com água. E isso vai dar um efeito posterior. Então, aí tem um mecanismo indireto, é quando a radiação transfere sua energia para uma molécula intermediária, na maioria das vezes, a água, que compõe 80% do corpo humano. Bom, depois que isso acontece, vou passando rapidinho aqui, acontecem alguns detalhes são observados, né? Algumas coisas são observadas. Primeiro, uma observação importante que a gente tem que fazer. Danos irreversíveis naquela macromolécula de DNA surgem se um número muito grande de danos ocorrem simultaneamente. Ou seja, uma interação muito aguda, quase que ao mesmo tempo, ou num curtíssimo intervalo de tempo, vai criar muitos danos e aquele tecido não vai conseguir se recuperar, né? Aquelas células não vão conseguir se recuperar. Segundo observação importante, se duas fitas forem quebradas em locais separados por menos de 5 nucleotídeos, pode haver separação das partes quebradas. Então, nós temos aquela ponte de hidrogênio, aquelas bases nitrogenadas que se ligam entre si, formando um nucleotídeo. Se as duas fitas de DNA forem rompidas por um espaço menor do que 5 nucleotídeos, os dois pedaços de fita vão se separar. Bom, terceira observação importante, são necessários cerca de 50 EVs para romper uma fita e 200 EVs de energia para quebrar duas fitas. Só a título de exemplificação, no raio-x convencional, nós trabalhamos com uma quilovoltagem, vamos botar aí, de 40 kV, né? Isso resulta em um fóton pico de 40 kevins de energia. A gente aqui está falando na base do EV, ou seja, então a coisa mais fácil que tem para a radiação de fato, fazer essa dupla ruptura de fita. Aqui, a quarto ponto, é intuitivamente óbvio, quanto maior a dose, maior a quantidade de quebra de uma ou duas fitas. O penúltimo ponto, aproximadamente 33% da quebra das fitas são resultantes da ação direta no DNA, ou seja, a radiação interage diretamente com o DNA daquela célula, e o restante, os outros 77%, são devido a interações indiretas, né? E acredita-se que a indução de efeitos mutagênicos ocorre justamente, cancerígenos, ocorre justamente por erro nessa reparação. Quando ocorre essa quebra de fita, aquele DNA ele tenta se reparar, e ele pode se reparar errado. Uma vez que ele se repara errado, pode dar, acredita-se de forma muito firme, que os efeitos mutagênicos cancerígenos ocorrem por esse motivo. Bom, e como é que acontece no mecanismo indireto? O mecanismo indireto ocorre com a quebra da molécula da água pela radiação. Então, nós temos uma molécula de H2O, uma radiação interage com essa molécula de água, e assim ocorre o que nós chamamos de radiólise, né? Ocorre a quebra dessa molécula de água. Ao quebrar essa molécula de água, formam-se íons e formam-se radicais livres, né? Aqui embaixo eu dei um exemplo, que o íon de hidrogênio e de hidroxila, de H+, né? Hidroxila menos, não produzem danos biológicos, mas eles se recombinam com outros átomos isolados ou moléculas, e dessa forma não traz nenhum tipo de dano ao corpo humano. Mas os radicais livres, que são átomos onde tem na sua última casinha, na sua última camada lá, muita energia, são altamente reativos e altamente tóxicos e reagem com outras moléculas em solução. Então, são esses radicais livres que vão atingir lá o DNA. Então, o que é o mecanismo indireto? A radiação interage com a água é quebrada, ao ser quebrada, formam-se radicais livres, e esses radicais livres são tóxicos e reativos à macromolécula de DNA. E é por isso que a gente chama de um mecanismo indireto do efeito da radiação. Bom, e o que elas provocam? Provocam o que nós chamamos de aberrações cromossômicas. Lembrando, os cromossomos são aqueles que eu apresentei, é tipo um xizinho, né? Com um centrômero no meio, com os bracinhos e com um telômero nas pontas. Então, essa interação com o DNA cria o que nós chamamos de aberrações cromossômicas, que são cromossomos aberrantes, né? Isso é muito comum quando ocorre quebra nas duas fitas de DNA, onde ocorrem as mais importantes aberrações, né? E
intuitivamente óbvio. Quanto maior a quantidade de dose, maior a observação de aberrações cromossômicas. A título de curiosidade, nos locais que explodiram a bomba de Hiroshima e Nagasaki, não tinha ninguém ali dosimetrado para saber qual a dose de radiação recebida. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi necessário fazer uma análise justamente dessas aberrações cromossômicas, colher material, verificar o núcleo atômico, o núcleo de uma célula, verificar o DNA daquelas pessoas que estavam no local para verificar se havia muitos cromossomos aberrantes. Quanto maior a quantidade de cromossomos aberrantes, sinal que maior foi a dose de radiação recebida. E aqui a gente tem uma ilustração para poder mostrar uma molécula de DNA com a dupla fita, a radiação interage, quebra uma das fitas e acontece o que nós chamamos de peroxidação, que é uma molécula de oxigênio se liga a essa macromolécula de DNA. Embaixo, um outro exemplo, onde ocorre ruptura de dupla fita. E vocês podem ver que é separada por apenas um nucleotídeo, ou seja, uma ligaçãozinha só. Eu já havia falado que quando ocorre separada por menos de 5 nucleotídeos, ocorre a ruptura de dupla fita. Quando é superior, tende a não acontecer. E embaixo, eu demonstro duas moléculas de DNA com ruptura de uma fita nas duas e acontece o que nós chamamos de ligação cruzada. Tudo isso é o DNA tentando se ajustar após o dano causado por interação à radiação. Deixa eu só chamar a atenção de um ponto bem simples. Não é só a radiação que faz isso. O próprio ato de respirar faz isso também. Fumar também, beber também. E aqui é uma lâmina, de fato, é um material real, onde está se verificando cromossomos. E a gente vai verificar alguns cromossomos aberrantes. Embaixo, na esquerda, a gente consegue ver um cromossomo que tem 2 centros, né? 2 estreitamentos. Então, nós chamamos ele de um cromossomo dicêntrico. E, no outro ponto da seta, a seta mais acima e mais à direita, formam como se fosse um sinal de igual, né? Os pedacinhos que sobraram dessa interação da radiação com o cromossomo e que ficaram soltos e se combinaram não, mas ficaram ali navegando pelo aquele plasma, né? Eles não têm centro nenhum, não têm um centrômero. Então, a gente fala que eles não têm centro e, por não terem centro, são acêntricos. Aqui é uma outra forma de aberração cromossômica, que é um cromossomo em forma de anel. Só um detalhe. Foi isso aqui que fizeram, a grosso modo, foi isso que fizeram nos moradores da redondeza de Hiroshima e Nagasaki. Verificar a quantidade de cromossomos alterados, cromossomos aberrantes. E aqui, um dos tipos de alteração cromossômica, e essa é vista hoje como talvez a principal alteração no cromossomo que resulte em uma célula cancerígena, que é chamada de delação, ou seja, a interação da radiação com a matéria. Na segunda figura, no meio, você vê 2 setinhas apontando que é a ruptura, e aquele semicírculo ali que foi rompido, ele se junta, vira um novo círculo acêntrico, e isso faz com que tenha ocorrido perda de material genético. E eles entendem que talvez, que tudo aponta, né, que na verdade essa perda de material genético é o grande responsável pela indução de uma célula trabalhar de forma errada e induzir uma célula cancerígena. Bom, a radiação interage com a matéria, interage com a água, mas também interage com o oxigênio, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. A interação da radiação com o oxigênio forma de espécies de radical peroxila, que é OH, e um superóxido, que são extremamente reativos. E também formam o que nós chamamos de água oxigenada, né? H2O com mais um oxigênio, uma água com mais oxigênio, água oxigenada, que é chamado de peróxido de hidrogênio. Essas reações acontecem entre o meio, radicais livres, e o oxigênio. Então, o meio por onde está depositado esse material reage com esses radicais livres, reage com essas espécies reativas de oxigênio, né, que são radicais livres também, e com o próprio oxigênio, e isso gera células reativas e tóxicas, podendo também criar danos. Bom, aí vamos falar um pouco de efeitos biológicos, né, após a interação da radiação com a matéria. Quanto à natureza, elas podem ser classificadas quanto reações teciduais,
Essa é uma definição do ICRP 2007, no anexo A, e efeitos estocásticos. Vocês, acho que todos já ouviram, ou quem não ouviu é aluno, ainda vai ouvir. Essas reações teciduais são o que nós chamamos de efeitos determinísticos, né? Só que isso foi alterado em 2007 para reação tecidual, mas são efeitos que ocorrem com uma exposição muito aguda de radiação. E efeitos estocásticos, sim, que são efeitos a longo prazo. A gente aqui vai definir que uma dose muito baixa, um único evento, ou seja, apenas uma dose muito baixa, um único evento pode causar um dano genético. E se no futuro ocorrerem outros danos ali, um câncer, ou seja, não existe essa de uma exposiçãozinha pequenininha. Não, exposição é exposição e deve ser evitada sempre que possível. Aqui é uma definição: para que o câncer seja desencadeado, são necessários pelo menos 4 danos em locais estratégicos, motivo pelo qual a radiação é considerada acumulativa. Todo mundo já ouviu falar, a dose que você recebeu nunca mais sai de você, é uma dose acumulada. É por conta disso. Na verdade, você expõe a um dano no DNA, ele se recupera, é compatível com a vida dele, aí fica aquela cicatriz, há um segundo dano, um terceiro, e 4 danos em locais estratégicos pode desencadear alguma alteração genética e deixar claro aí que é um efeito cumulativo. Aqui é um modelo usado já para tratamento, é um modelo usado em radiobiologia, onde a gente chama de modelo linear quadrático, onde o linear tenta prever possíveis efeitos agudos, ou seja, de curto prazo, e possíveis efeitos tardios, de longo prazo, né? E aqui é feito um cálculo onde a gente vê a quantidade de frações, a dose e uma definição de alfa-beta quando é para tumor, ou seja, a gente quer ver o que pode acontecer no órgão onde está o tumor, a gente bota determinado aproximadamente 10 e para órgãos de risco, ou seja, órgãos adjacentes, aproximadamente 3. Vamos falar um pouquinho de radiosensibilidade das células. A gente fala de lei de Bernoulli-Tribondot. Essa lei diz o que está na linha de baixo, que quanto maior a atividade mitótica, quanto maior a replicação celular, mais sensível à radiação essa célula é. E quanto mais diferenciada essa célula é, menos sensível à radiação ela é. É diametralmente oposto nesse caso. A resposta, isso faz com que a resposta para cada tipo de tecido possa ser diferente, porque cada tecido tem uma célula com uma atividade mitótica e um grau de diferenciação. Em radiodiagnóstico, isso é importante, mas não só em radiodiagnóstico. Nós sabemos que o feto ele é mais radiosensível, porque ele está com alta atividade mitótica, e dentro do ciclo celular, a gente sabe que no processo de divisão celular existem fases dessa divisão, onde a célula está um pouco mais sensível à radiação. 5 minutos. Vai falar um pouquinho Tá, ok. Eu vou falar um pouquinho dessas fases. São 4 fases de maneira resumida. Primeiro gap, segundo gap, fase de síntese, segundo gap e mitose em si. Na fase G1 e a fase de síntese, a fase do primeiro gap de síntese, a célula ela é um pouco mais resistente à radiação. No segundo gap, e de fato, na replicação celular, ela é um pouco mais sensível. Por que isso acontece? Porque no segundo gap e na fase, no momento da replicação celular, o material genético fica exposto. O DNA meio que abre e expõe aquele material genético, expõe os cromossomos e por isso ficam mais sensíveis à radiação. Bom, depois que há algum tipo de dano detectado, é disparado um mecanismo de ajuste desse dano, né? E após a radiação interagir com o corpo e é disparado esse ajuste, acontece um congelamento do ciclo celular, ou seja, todas as células ficam congeladas na fase de replicação celular que elas se encontram. Isso demora de 10 a 20 horas e a correção do dano pode demorar, em média, 1 hora. Aqui é um número estatístico da época, mais de 60 mil casos de câncer, observou mais de 3 mil casos 1 ano após algum tipo de exame e um aumento geral no risco de exame de cerca de 24% por conta do risco da realização do exame e de 0 a 5 anos o risco de aproximadamente 35%. Bom, a morte celular acontece uma vez que o DNA atingido ele precisa se ajustar e ao se ajustar pode ser incompatível com a vida da célula e se for incompatível com a vida da célula, ela pode falecer, ela vai morrer.
e pode ser por falência reprodutiva, ou seja, ela perde a capacidade de reproduzir, por necrose ou por apoptose, que seria o suicídio celular. É quando a célula vê que é melhor ela se suicidar do que permanecer e dar continuidade aos danos celulares causados. Bom, então o que é importante? Resumão, quando se trata de radiobiologia. A radiosensibilidade dos tecidos, eu preciso entender qual é a sensibilidade dos tecidos. A gente sabe, por exemplo, que o cristalino ela tem um limite de dose inferior às extremidades, porque o tecido é mais sensível. A qualidade da radiação, ou seja, que tipo de radiação eu estou trabalhando e em que fase do ciclo celular a célula pode se encontrar, para eu entender se ela é mais sensível ou menos sensível. E isso tem ligação direta com a radioproteção. Bom, finalizando, fica aqui uma mensagem que por trás das conquistas sempre existem sacrifícios que as pessoas não vão ver, mas que a gente sabe. Mas, para conseguir a conquista, é necessário sacrifício, tá? E última frase que eu posso falar, última mensagem que eu posso passar, e quem é estudante, infelizmente, pode ouvir isso mais à frente, mas espero que fique com essa frase. Quando a gente trabalha somente com a prática, a gente apenas reproduz o que a gente aprendeu, mas a gente não domina o que a gente faz. Qualquer coisa fora do normal, a gente não vai conseguir dar conta. E aqui no final, as referências bibliográficas usadas para esse material. Eu agradeço a todos e tenham uma ótima continuidade de evento. Obrigado, Kátia.